Muito bem, prezados. Terceiro período de medicina, estávamos falando de tronco encefálico quando o tempo nos interrompeu. Começamos a falar sobre o mesencéfalo, pessoal, e vamos continuá-lo. A parte anterior do mesencéfalo contém um par de feixes de axônios conhecidos como pedúnculos cerebrais. Se destacam na vista anterior do mesencéfalo, como dito, porque são grandes, são imponentes e são facilmente reconhecíveis. Eles consistem em quê? O que é o pedúnculo cerebral? São dois. Consistem em um conjunto de axônios que formam os tratos corticospinais, corticopontinos e corticobulbares, que conduzem impulsos das áreas motoras do córtex cerebral, área pré-motora, área motora suplementar, giro pré-central. Conduzem impulsos nervosos destas áreas para a medula espinal, ponte e bulbo, respectivamente. Já comentamos algumas vezes que esses nomes dos tratos traduzem justamente o que eles fazem. Corticospinal, do córtex cerebral para a medula espinal, e assim sucessivamente. Então, os pedúnculos cerebrais, os cerebrais, consistem aí nesses axônios que constituem esses tratos, que vêm de onde para onde? Das áreas motoras do córtex cerebral para a medula espinal, ponte e bulbo. A parte posterior do mesencéfalo, nós chamamos a atenção para o que se denomina teto. Parte anterior, eu tenho os pedúnculos cerebrais. Parte posterior, teto, contém 4 elevações arredondadas que já passamos por elas inclusive. As 2 projeções arredondadas superiores são os colículos superiores e atuam como centros reflexos para certas atividades visuais. E, claro, tem conexões com quem? Com os corpos geniculados laterais, lá no metatálamo. Lembram disso? Por intermédio, pessoal, dos circuitos neurais da retina para estes colículos superiores, lembrando, parte posterior do mesencéfalo, e dos colículos superiores para os músculos extrínsecos do bulbo do olho, os estímulos visuais induzem os movimentos oculares a acompanhar imagens em movimento, tipo um carro passando na sua frente. É uma imagem em movimento. Então, esses circuitos neurais da retina para os colículos superiores, e aí colocamos um exemplo prático, fazem com que façamos isso. Movimentos oculares que acompanham imagens em movimento. E também a examinar imagens estacionárias. Vocês, por exemplo, lendo as frases que aqui estão na tela. Os colículos superiores também são responsáveis, pessoal, pelos reflexos que controlam os movimentos voluntários da cabeça, dos olhos e do tronco, em resposta a esses estímulos visuais. Perfeito? As 2 elevações inferiores, as 2 projeções arredondadas imediatamente inferiores aos colículos superiores, naturalmente são os colículos inferiores. São partes da via auditiva, assim como os corpos geniculados mediais. Transmitem impulsos dos receptores auditivos lá na orelha interna para o encéfalo, para a área própria do córtex cerebral responsável pela percepção auditiva. Esses 2 núcleos também contêm, na verdade também são, me perdoem, são centros reflexos para o reflexo do susto, movimentos repentinos da cabeça, olhos e tronco, que ocorrem quando você é surpreendido por um barulho muito alto, um estampido produzido por uma arma de fogo. Então imagine o pau, e você subitamente levando a sua cabeça, fazendo movimento de tronco, olhos e cabeça para a direção desse estampido.
Isso é percepção auditiva, mas diferenciada, porque gera susto. E o susto vai te levar a processar, como todo estímulo, processar essa informação. Ué, barulho de quê? Aí são ilustrações do professor Sobota. Notem a região anterior de todo o tronco encefálico, onde o destaque aqui é o mesencéfalo. Então, os pedúnculos cerebrais, que são elementos constituídos por fibras dos tratos córtico espinal, córtico pontino, córtico bulbar. Vem da área motora para estes segmentos. Aí aproveitamos, logicamente, a substância perfurada posterior, as anteriores nós não vemos aqui. Vocês sabem que vasos sanguíneos, arteríolas, passam por aí para irrigar áreas mais profundas do nosso telencéfalo. Destaque também para o nervo óculo-motor, emergindo daqui dessa transição ponte-mesencéfalo. O trigêmeo está aqui também. Enfim, o trato óptico, pedúnculo cerebral está aí, é o destaque. Vista anterior do mesencéfalo. Aqui nessa vista póstero-lateral, você consegue ver as projeções arredondadas, os colículos. Colículos superiores, colículos inferiores. Sobota coloca também os corpos geniculados, que constituem um metatálamo. Seria a parte posterior do tálamo. Metatálamo. Então, os corpos geniculados têm tudo a ver com os colículos. Por quê? Os colículos superiores são ali vias, como percebemos agora há pouco, vias para a visão. Então, vocês viram a questão de você observar uma imagem em movimento ou estacionada. A questão do susto, que também é um estampido súbito e suficientemente intenso para te provocar, faz com que você mexa seu tronco, sua cabeça e seus olhos. Mesencéfalo aí, e aqui a vista posterior propriamente dita, onde nós vemos os colículos com maior propriedade, um pouquinho do pulvinado tálamo, que é a parte posterior, e a glândula pineal. Nessa ilustração do professor Frank Netter, vista medial, o encéfalo sofreu aí uma secção no plano sagital mediano, e aqui temos o bom e velho mesencéfalo, o destaque para o aqueduto do mesencéfalo, que é uma via ali de comunicação do terceiro com o quarto ventrículo. Aí, mais uma vez, olha aqui os colículos superiores e inferiores, a glândula pineal. Aí o professor Tortora também ilustrou muito bem o mesencéfalo, as relações com os corpos geniculados. Cá estão os colículos novamente. Relembrar do nervo craniano par 4, proclear, que junto com óculo motor 3 e abducente 6, vão trabalhar com os músculos extrínsecos e intrínsecos do bulbo do olho. Então, o troclear que emerge daqui da parte posterior, o único da região posterior, vem justamente aqui e vai se projetando anteriormente. Aí o professor Netter capricha nesse desenho, dá para ver um tanto quanto do pedúnculo cerebral, mais uma vez, nervo troclear, par 4, glândula pineal e colículos superiores e inferiores. E aí, pessoal, um corte através do mesencéfalo, anteriormente à saída do nervo óculo-motor. Lembram dele? Então, está aqui uma peça bonita de se ver, substância negra, núcleo rubro, substância cinzenta central, e aí tem uma série de situações, e o nervo óculo-motor partindo dessa região. É só fazer uma transferência, ao mesmo tempo uma analogia aí, do que é esquema e do que é o real. Então tá aqui, olha os pedúnculos cerebrais, bonitões, aqui seriam as áreas correspondentes aos colículos superiores,
mais uma vez, ilustrações aqui, ó, na verdade são peças anatômicas. Aqui, a ilustração do professor Frank Netter, e aqui, mesencéfalos humanos. Veja que a substância negra está apagada. Nós sabemos que aqui existe um contingente de neurônios dopaminérgicos. Provavelmente, o sujeito dono desse mesencéfalo tinha questões relacionadas aí à doença de Parkinson, problemas em inibir movimentos, já que a dopamina liberada por esses neurônios, um processo aí com núcleos da base, enfim, vocês veem isso muito mais substancialmente em neurofisiologia, esses neurônios aqui estão apagados. Então, cadê a dopamina para inibir movimento? Então, está aí, o mesencéfalo contém diversos núcleos, incluindo a substância negra, a qual destacamos. E, claro, direita e esquerda, são núcleos grandes, são a pigmentação escura. Já Gerhard Tortora, em Princípios de Anatomia e Fisiologia, coloca dessa forma. Então, está aqui o teto, a área posterior, colículos superiores, o pedúnculo cerebral, os pedúnculos, né, falando no singular, mas sabendo da bilateralidade, a substância negra destacada, o núcleo rubro, os núcleos geniculados, justamente dos corpos geniculados, enfim, formação reticular, nunca podemos deixar de lembrar, o aqueduto do mesencéfalo está aqui representado por esse orifício, já que aí nós temos um corte no plano transversal no mesencéfalo. Pessoal, os neurônios que liberam dopamina, eu falava disso agora há pouco, estendendo-se da substância negra até os núcleos da base, ajudam a controlar as atividades motoras subconscientes, aquelas automáticas, aquelas que você não precisa mais ter uma concentração, uma consciência ali de que está fazendo aquele movimento. E aí, se você tem a perda desses neurônios, você tem aí a associação à doença de Parkinson, eu comentei isso há pouco. Sempre é bom repetir, vocês sabem meu estilo de fazer aqui esses bate-papos com vocês. Então, lembrem disso, hormônios dopaminérgicos na substância negra, certo? Até os núcleos da base, porque é sempre interessante nós sabermos na neuroanatomia funcional, digamos assim, não precisa nem colocar o componente funcional. Eu preciso saber das estruturas, preciso saber do que elas são feitas e com quem elas se comunicam, para que a função tenha significado. Estão presentes também os núcleos rubros, destacamos ali na ilustração há pouco, direito, esquerdo também, eles parecem, têm uma aparência avermelhada, daí a sua denominação núcleo rubro, em razão de um rico suprimento vascular, além de pigmento contendo ferro nos seus corpos celulares de neurônios. Então, veja como isso é característico dos núcleos rubros. Os axônios provenientes do cerebelo e do córtex cerebral formam sinapses aí nestes ditos núcleos rubros do mesencéfalo. E isso provê o quê? Auxílio no controle dos movimentos voluntários dos membros. Vejam aí, pessoal, vale a pena ressaltar como os movimentos voluntários são complexos e precisam de uma série de modulações. Outros núcleos mesencefálicos ainda estão associados a 2 pares de nervos cranianos, que eu imagino que vocês já saibam. Os nervos oculomotores, terceiro par de nervo craniano, e aí, por meio destes nervos, núcleos mesencefálicos geram impulsos nervosos que controlam movimentos do bulbo do olho, enquanto núcleos oculomotores acessórios controlam a movimentação de músculos lisos que regulam a contração das pupilas, além de mudanças no formato da lente. Que bacana esse sincronismo e a associação de funções para você manter a sua visão
adequada, eficiente. E os trocleares. Vejam, pessoal, eu fui passando pelos desenhos, pelas peças, e fui falando desses dois nervos. E aí é interessante porque nós repetimos, isso vai ficando familiar. Repitam as informações. Eu sou chato, sim, falo toda hora a mesma coisa. Sim, apresentem ao cérebro os conceitos teóricos e práticos, lendo, falando, escrevendo, conversando sobre isso. Nas peças anatômicas, toquem, manipulem, vejam em diferentes vistas. Os nervos trocleares, par 4, por meio dos nervos, por meio desses nervos, núcleos mesencefálicos geram impulsos nervosos que controlam certos movimentos oculares também, já que nós falávamos que os nervos oculomotores, os trocleares e os abducentes, controlam ali os músculos extrínsecos e intrínsecos responsáveis pelo movimento do bulbo do olho. Novamente aí, professor Frank Netter, vista anterior do tronco encefálico, olha aqui o óculo motor, olha aqui o troclear e olha aqui os pedúnculos cerebrais, e você já sabe do que é constituído. Eu não vou falar novamente. Então, fiquem ligados nisso, passem pela informação, reforcem a informação. E aí uma outra forma de ver, né, a base do hemisfério cerebral, as vistas das faces anteriores e as relações, os pedúnculos cerebrais e aqui a parte posterior com os colículos. Formação reticular. Hoje em dia, as fontes bibliográficas, já há algum tempo, eu falo hoje em dia porque no meu tempo não, mas hoje em dia as fontes bibliográficas separam a formação reticular para falar sobre. A fisiologia, então, nem se fala. É linda, é fantástica, é muito interessante. Então, além dos núcleos já descritos, grande parte do tronco encefálico, já vimos outrora, consiste em pequenos aglomerados de corpos celulares de neurônios, vocês sabem que isso constitui substância cinzenta, entremeados a pequenos feixes de axônios mielinizados, que constitui substância branca. Eu repito isso porque qual é a questão característica interessante da formação reticular? Este aglomerado, este entremeado, isso é que chama atenção na formação reticular. Ampla região na qual substância cinzenta e branca exibem esta arquitetura reticular, ou seja, em rede. Isso é a formação reticular. Então, é uma definição, isso é um conceito. O que é formação reticular? É uma ampla região constituída de substância branca e cinzenta num arranjo entremeado. Eles se conectam, não seria bom, mas eles se entremeiam realmente. Essa é a palavra que me vem. E isso forma aí uma morfologia reticulada, como se fosse uma rede. Essa é a formação reticular. E aí o destaque na ilustração do professor Tortora da formação reticular, e as setas já te mostram a distribuição, a ativação e estes paralelos aí que acabam por nos chamar a atenção. Então, ó, projeções do sistema reticular ativador. O professor Gerardo Tortora chama de SRAA. Eu gosto de chamar de SARA, Sistema Ativador Reticular Ascendente. Para onde? Para o córtex cerebral. Então, é um ativador de córtex cerebral. Esse moço, esse elemento chamado formação reticular, tem que ter uma atenção. Veja que as setas também se pronunciam para o cerebelo. Vejam que há uma consideração a respeito de impulsos auditivos e de equilíbrio proveniente das orelhas. Aqui, impulsos visuais dos olhos também adentram e tem a ver impulsos sensitivos somáticos de nossos receptores, proprioceptores e receptores táteis. Tudo isso tem a ver com a formação reticular. E aí, é claro, você sente falta aí de quem?
dos impulsos olfatórios. Então eu não acordo com cheiro, eu não gosto de definir, de bater o martelo em nada do corpo humano. Nós podemos ser pegos de surpresa, com algumas variações, sejam estruturais ou funcionais. Vocês sabem disso. Mas você, por exemplo, como é que eu acordo alguém? Com barulho, com luz, com beliscão, com estímulo tátil, você sacode alguém e acorda. Tem pessoas que, dependendo, você toca na pessoa, faz uma carícia no antebraço, ele acorda. Enfim, são essas relações que a formação reticular nos mostra. E aí, aqui nesse corte tradicional que eu já mostrei, a formação reticular e seu posicionamento. E aí você olha as questões de topografia, o núcleo rubro, a formação reticular aí, bem que no centro do mesencéfalo. A região vai da parte superior da medula espinal, atravessa todo o tronco encefálico, é bom lembrar disso. Formação reticular não está só na substância do tronco encefálico. Ele vem desde a parte mais alta da medula espinal e ainda alcança a parte ali inferior do diencéfalo. Os neurônios da formação reticular possuem tanto funções sensitivas quanto motoras. As funções motoras da formação reticular se compreendem no ajudar, no regular postura e tônus muscular. Olha aí, isso tem a ver com quem? Com o cerebelo. Tônus muscular e postura. A parte ascendente, deixa eu ver se não pulou alguma coisa. É isso mesmo, perdão. A parte ascendente da formação reticular, a parte ascendente, pessoal, a parte aferente é chamada de sistema de ativação reticular ascendente, e eu coloquei aí do meu jeitinho, e como algumas fontes bibliográficas também chamam, isso fica mais tranquilo até para o processo de memorização e, consequentemente, do aprendizado. É formado por axônios sensitivos, obviamente, que se projetam em direção ao córtex cerebral. Nós vimos isso por meio da imagem, diretamente ou passando ali pelo tálamo. Tálamo, lembra? Aquelas duas massas de substância cinzenta que são pertinentes ao diencéfalo. O tálamo, tão falado tálamo. Muitos estímulos sensitivos podem ativar o sistema ativador reticular ascendente. Dentre eles, visuais e auditivos. Atividades mentais também. Isso é muito interessante. Estímulos de receptores de dor, de tato e de pressão. Então, meus caros, é isso que você faz, por exemplo, no leito de UTI com o seu paciente. E aí tem a escala de coma de Glasgow. Não vou aqui dissecá-la, mas vocês já ouviram falar, sabem o que é, e tem tudo a ver com essas respostas que você coleta numa avaliação com o seu paciente que está em coma. Estímulos de receptores dos nossos membros e na cabeça que nos mantém informados sobre a posição do nosso corpo. Qual o nome disso? Propriocepção consciente. Você tem um paciente comatoso, você pega o hálux dele e fala, amigo, me diz para onde eu estou direcionando o seu hálux. Ele não vai responder, ele não está consciente. Mas ele responde a um beliscão, ele responde ao toque, ele responde a um aperto, né, uma pressão, ele responde a estímulo visual, auditivo. Você vai verificar isso numa unidade de terapia intensiva ou num pronto-socorro quando você receber um paciente dessa natureza. Talvez a função mais importante do sistema ativador reticular ascendente seja a manutenção da consciência. Olha aí o que nós estamos comentando. Estado de vigília no qual o indivíduo está totalmente alerta, consciente, orientado. Esse é um conceito
simplório de consciência. Estado de vigília, no qual o paciente está totalmente alerta, consciente e orientado. Normalmente se coloca isso num prontuário, num relatório, num parecer. Paciente isocórico, orientado, quanto ao espaço e tempo. Então, o que é consciência? Sobre esse aspecto. Consciência é estar vigil, alerta, orientado. Estímulos visuais e auditivos, bem como atividades mentais, nós comentamos, podem estimular o SARA a manter a consciência. O SARA também está ativo durante o despertar ou acordar do sono. Vejam aí, pessoal, atividades mentais. E isso é perturbador quando nós falamos de um ano, mais de um ano já, nessa condição da pandemia, nessa condição de confinamento. Uma boa parte respeita, outra não consegue respeitar pelas circunstâncias de trabalho, de necessidades, isso não vem ao caso. Mas o fato é que o estado de pandemia provoca angústia, provoca ansiedade, provoca aspectos projecionais, você fica ali com a cabeça rodando, pensando no que vai acontecer, e isso pode te deixar consciente. O que isso quer dizer? Isso pode atrapalhar o seu processo de sono. E aí, é claro, eu vou pegar o sono e vou falar, se você tem privação de sono, você tem muitas chances de ter um distúrbio mental, de ter um distúrbio psicológico, psiquiátrico. O SARA também está ativo durante o despertar ou acordar do sono. É o cara que te acorda. Na noite anterior, você disse que ia tomar uma cerveja para desinibir. Não, você toma uma cerveja para inibir o seu córtex pré-frontal, o cara da razão, o que toma decisões, o que planeja, o que mede as consequências do seu ato. Então você não toma para se desinibir, mas para inibir os seus aspectos racionais, intelectuais. E aí o álcool vem e te inibe esse aspecto seu maravilhoso que é o da razão. No outro dia, quem te acorda? SARA, Sistema Ativador Reticular Ascendente. E aí você, eita, o que eu fiz ontem? E aí começa a ver as redes sociais. Ih, fulano aprontou ontem. Bate uma angústia, né? Para quem já passou por isso. Para quem não passou, não passe. Evite esse tipo de coisa. Bom, outra função do SARA é manter a atenção. Veja uma definição simplória de atenção, meus caros. Concentração em um objeto ou pensamento. Atenção é algo que você precisa dedicar energia. Tem aquelas histórias de, olha, tenta estudar com a música no fone, vai ficar dividido. Uma parte do seu cérebro está lá ativada, captando os estímulos auditivos de uma música. Normalmente você coloca agradável ao seu pensamento. E ao mesmo tempo se dedicar a estudar um conteúdo, você tem que ter concentração no objeto. Vai estudar? Vai estudar. E muitas vezes é interessante termos rituais para nos educarmos a algum aspecto. Isso devemos fazer, por exemplo, com as crianças. Ritual para dormir. Fecha o olhinho, luz toda apagada, tudo apagado. Não tem videogame, não, vamos dormir. Hora marcada. Por quê? Porque ainda mais criança, cérebro ali em desenvolvimento, todos nós estamos com o cérebro em desenvolvimento, mas a criança, por não ter consciência ainda disso, os responsáveis é que zelam por isso. Então, quando você tiver atenção, tenha concentração em um objeto, em algo que você esteja pensando. Porque se você está dirigindo, tenha atenção no trânsito. Você está dirigindo.
Então não dá para fazer isso com celular, nem no Viva Voz é legal, nem alcoolizado, né? Não precisa nem falar disso. Atenção no trânsito. Por quê? As variáveis do contexto trânsito são diversas, muitas vezes surpreendentes. Então, nós poderíamos evitar muitos acidentes se tivéssemos atenção. Atenção naquilo que eu estou fazendo. Vigilância. Esse aí também é uma função do SARA. Também evita sobrecargas sensitivas, excesso de estímulo visual e ou auditiva. Por meio de quê? Filtração de informações que são irrelevantes, de modo que elas não se tornem conscientes. Assim também faz o tálamo. O tálamo tem um papel integrador, tem um papel de processamento de informações. Mas deixa o tálamo quieto lá para a gente não misturar. É muito interessante esse papel do sistema ativador. Então, na prática, vida cotidiana, enquanto você está esperando o começo da aula de anatomia, você pode não perceber o barulho à sua volta quando você está revisando suas anotações. Entenderam? Você dispensa de ter atenção com elementos que são irrelevantes para você. Você quer olhar a aula de anatomia. Não importa se estão fazendo barulho na vizinhança, com equipamentos de construção, ou uma criança chorando, ou tocando um brega funk no vizinho. Seu foco e sua atenção está naquele objeto em que você quer se dedicar. É a anatomia, é a pessoa que você ama, é a sua refeição, é a atividade física que você está praticando, é o trânsito. Atenção plena. Dedique-se a isso. Ah, Luciano, eu tenho problema de atenção. Quem te diz? Tem um diagnóstico? Não tem? Você acha que tem problemas de atenção? Procure um profissional. Porque tem muita gente se medicando ou sendo medicada, muitas vezes de forma inadequada. A inativação do SARA, inativou o SARA, o cara que te mantém ligado, causa o sono. Sono, estado parcial de consciência, a partir do qual o indivíduo pode ser despertado. Diferente do coma. Não obstante, lesões do SARA podem levar ao coma. Estado de inconsciência do qual a pessoa não pode ser despertada. Ei, acorda aí. Não, não dá. Não com estímulo tátil, não com barulho, beliscão, não. Nos estágios mais superficiais do coma, os reflexos do tronco encefálico e da medula espinal estão preservados. Que bom. E aí você obtém algumas respostas. E essas respostas se traduzirão na pontuação da escala de coma de Glasgow. Porém, em estágios mais profundos, mais graves, até estes reflexos produzidos por medula espinal e tronco encefálico são perdidos. E aí, amigo, se os centros respiratório e cardiovascular pararem de funcionar, o paciente vai a óbito. Lembram a área pnêutica, a área pneumotáxica, centro cardiovascular, que mexe com contratilidade do miocárdio, que tem influência vasomotora, onde? Ponte bulbo, e o mesencéfalo também. Sobretudo ponte bulbo. Fármacos como a melatonina. Eu estava lendo aqui um artigo e esqueci o nome da outra substância, mas enfim, não vou colar não para não... Mas enfim, eu depois até posso mandar para vocês. Aí eu tenho as missões no doutorado também para falar disso, porque minha tese é sobre isso: sono, depressão, alteração dos ritmos fisiológicos nesse momento de pandemia. Então a melatonina auxilia o SARA a induzir o sono e os anestésicos gerais rebaixam a consciência por meio do sistema ativador reticular ascendente. A parte descendente do sistema reticular ativador
apresenta conexões com o cerebelo, com a medula espinal, e aí ajuda, como vimos anteriormente, a regular tônus muscular, que consiste num grau mínimo de contração involuntária de músculos esqueléticos em repouso, que são suficientes para te manter com postura. Você não precisa estar forçando, sendo consciente em contrair musculatura de pescoço para você manter sua cabeça ereta. Você não precisa fazer força para se manter sentado. Existe um tônus muscular, um estado básico de contração que você não tem atenção sobre isso, mas está lá, está te mantendo ereto. Essa parte do sistema reticular ativador também controla a frequência cardíaca, pressão sanguínea, frequência respiratória. E aí eu coloquei mais esse tópico aí, pessoal, em relação ao acordar. Embora o SAR, e olhem como é que está agora, e eu fiz de propósito para vocês verem as questões relacionadas com terminologia. Por que não uma? Né? E aí padroniza, fica mais tranquilo. O mundo acadêmico, científico, é complexo. E aí você chama uma coisa só, com 3, 4 nomes, por isso eu sou tão chato com a terminologia, pelo menos lá na anatomia. Embora o SAR receba influxos dos receptores sensitivos somáticos dos olhos e das orelhas, me perdoe, não há influxos provenientes dos receptores olfatórios. Tocamos nesse assunto. Mesmo odores fortes podem não conseguir te acordar. As pessoas que morrem em incêndios domésticos, infelizmente eu preciso lembrar aqui de 10 atletas jovens do Clube de Regatas Flamengo, passaram por isso. Porque você fica se perguntando, como é que um monte de garoto ativo, atleta de um grande clube, não conseguiu acordar e sentir o cheiro? E o que eles estavam respirando? Monóxido de carbono, dentre outros. E vocês sabem que esses elementos químicos têm mais afinidade lá com a hemoglobina do que o próprio oxigênio. Mas enfim, as pessoas morrem em incêndios domésticos. Geralmente sucumbem à inalação de fumaça sem acordar. Assim, todas as áreas de dormir devem estar perto de um detector de fumaça que soe um barulhaço, amigo. E não tinha lá. Travesseiro vibratório, uma luz brilhante, tem a mesma finalidade para os que têm a audição comprometida. Então, como é que você acomoda lá uma série de jovens ou qualquer outro lugar que seja? Tem todos esses aspectos relacionados? Porque a tecnologia hoje em dia é fascinante. Você pode criar sensores. Mesmo para o gás de cozinha, se eu não me engano, teve um casal que morreu no Chile por causa de um gás que era inodoro. Tem que ter um sensor para isso, porque senão ocorrem estas fatalidades. Mais uma vez, foi uma hemorragia de satisfação falar com vocês. Fiquem com o Papai do Céu e se cuidem.